me chamo Adilson Florentino Nascimento. Nasci no dia 11 de maio de 1954, lá na Vila Piloto, piso primário, né? Naquela época tinha. E foi onde eu era assim, um molequinho sapeca, muito arteiro. E quando os amiguinhos lá chegou no meu ouvido falando que tinha um professor que ia fazer teatro, que não tem nem noção do que era isso, teatro. E eu me interessei de ir para ver. E o quê? Uns 12, 13 anos, por aí. E aí no começo de fevereiro, final de fevereiro de 69, mudamos para Ilha Solteira. Na escola, com um projeto, tinha os projetos de fim de semana, e tinha o projeto teatro, onde foi eu entrei, já tinha uma experiência da Vila Piloto. Eu achei interessante, e foi. Gostei. Também, fora da escola, nós tínhamos aqui na Ilha Solteira um senhor chamado Roque o Rico, muito amigo do ator Procópio Ferreira. E ele tinha um sonho de montar um grupo de teatro, porque ele fazia teatro no Caconde, que ele morava. E a molecada se comunicando, chegou no meu ouvido de participar do teatro, que era no DOC, o pessoal da assistência social. E eu fui no teatro. No teatro, reuni, participei das reuniões que eles tinham lá. E lembro da primeira peça que nós montamos, que foi A Cigana Me Enganou. Foi um grande sucesso na Ilha Solteira, um grande sucesso. Tinha muita gente para nos apoiar. Eu lembro só da Marta Bonato. Marta Bonato, o Santo Herrero e o Roque o Rico, né, que também participava da peça. E chegou até uma certa altura, o Roque o Rico, em contato com o Procópio Ferreira, ele comentou sobre eu e a Maria, uma colega nossa do teatro, uma bem neguinha. E recebemos um convite de fazer carreira no teatro, em São Paulo e Rio. Aquilo entusiasmou, né? Mas a gente era novo, não sabe, não tem noção. E claro, se tivesse aí uns 16, 17 anos, até talvez iria. Mas pequenininho a gente não encarou muito a boca não, porque ficou com medo da cidade grande. Um pouco foi medo da cidade grande. Aí veio, em 74, veio essa grande oportunidade nossa, que era montar a peça O Alto da Compadecida. Eu não me lembro quem era o administrador da cidade, mas ele recebeu um convite para que Ilha Solteira fosse representada num festival chamava CAAD, Concurso Amador de Arte Dramática, em Castilho. Por surpresa nossa, né, ninguém nunca tinha feito teatro, ninguém tinha feito nada, certo? E do nada tivemos que, em 45 dias, montar uma peça de 6 capítulos, né? Convidou a região participou, foi Araçatuba, Guararapes, Mirandópolis, enfim, a cidade da região. Ah, garota, a gente estava assim, nos cascos, vamos dizer, né? De 7 prêmios, nós trouxemos 5. Adilson, melhor ator, o Rui, melhor ator coadjuvante, melhor direção, melhor peça, melhor figurino. Acho que foram esses 5, né? Então, para nós aquilo vivemos momentos de glória. Depois disso aí, nós então fundamos o Grupo Paiol. Eu, Rui, Martini, Abrão, que eles, o Martini e o Abrão, eles participavam do Grupo Raízes, que era um outro grupo que tinha na cidade. E também o Grupo Gruta, que era o grupo do Luciano Enes. E o Grupo Gruta, ele existiu aqui em Solteiro em 2 etapas. A primeira delas é lá na década de 80 e surgiu assim inicialmente ainda no último ano do Colégio Integrado de Urubucungá. E depois veio aqui para a Escola Urubucungá, onde o Grupo Gruta se estruturou. E nessa primeira etapa do Grupo Gruta, a gente trabalhava com teatro infantil e basicamente com as obras da Maria Clara Machado, do Tablado, lá do Rio de Janeiro. Então a gente montou umas peças assim, bem bacanas, né? Pluft Fantasminha, A Bruxinha que Era Boa.
espetáculos assim clássicos e que a gente gostou muito de fazer. E aí eu queria nominar algumas pessoas que fizeram parte do Grupo Gruta na primeira fase, nos anos 80. A Leninha Senzi, a Marizinha, o Tito, né, que hoje trabalha lá no Casanova, o Zé Geraldo, que é hoje diretor da ETEC aqui de Andradina, Batata, que trabalha lá no Procon de Ilha Solteira, o Hermes Barbeiro, que hoje trabalha na Universidade de São Paulo. Quem mais? Olha, tem muita gente. A Leninha Senzi, né, que os pais eram dono do lar aqui em Ilha Solteira. Eu fui para São Paulo fazer meu curso de jornalismo, comecei a trabalhar em São Paulo e 10 anos depois voltei para Ilha Solteira. E aí a gente já entra nessa segunda fase do Grupo Gruta, né? Que já era com uma outra turma. A Selma, né, a minha esposa, o Edson Florentino, o Edcinho, o Mário Márcio Estremotti, a Marcinha Taboni, a Adriana Couto, a Denise, a Suzana, trabalha lá na OAB e é advogada hoje em dia, o Vanderaldo, né, grande Vanderaldo, a Denise, a Beth Lu, as irmãs Ale Barbosa e Andréa Barbosa, e foi uma coisa muito bacana. E aí já entra na etapa das peças que foram escritas e dirigidas por mim, né? Até aqui atrás eu coloquei aqui Em Busca de uma História, Raio de Sol, Raio de Lua, e Trono do Crono, que não é de minha autoria, mas é um espetáculo muito bacana da Gabriela Rabelo. E tinha no elenco o Edson Florentino, o Mário Estremotti, a Márcia Taboni, a Alessandra Barbosa e o Daniel Pereira, né? Aliás, a gente ganhou muitos prêmios com essa peça em festivais de teatro aqui da nossa região. Acho que a gente ocupou um espaço importante na história do teatro aqui de Ilha Solteira e a gente fica muito feliz de poder ter contribuído para essa história do teatro, que continua muito vivo em Ilha Solteira. E é muito legal a gente lembrar essa história. E quem sabe, no futuro, a gente volta a fazer teatro infantil aqui com o Grupo Gruta. Aí veio a peça, aí nós remontamos A Mulher do Chico, por ser uma comédia sensacional, uma comédia que você entra rindo e sai rindo. Bom, durante o espetáculo, você vê assim, são 8 personagens, 4 mulheres e 4 homens. Nós participamos também aí já existiam outros grupos de teatro, também amadores, né, na cidade, e a gente participou de um festival também e ganhamos esse festival também, e corremos a região também com essa peça. Foi um espetáculo, sabe? Ilha Solteira inteira assistiu, sabe? Casa lotada, uma coisa assim. E para mim foi o meu marco, que é onde foi a última peça de teatro que eu fiz, né? Já amputado, sabe? Nada me tirou de fazer o papel que eu fazia. Gente, você torce para que tal fulano não entre em cena naquele momento que esteja ele. Então, a hora que ele saía, fechava a porta, aparecia a pessoa. Aqui na plateia é o delírio, né? A primeira peça, né, que eu participei foi O Pagador de Promessas, que tinha um elenco de, sei lá, acho que umas 40 pessoas, era muita gente, e era muito bonito o cenário, inclusive, e muita coisa ao vivo, né, tinha até a música, tinha berimbau, e aquilo me encantou muito. São 3 peças que eu fiz com o Grupo Paiol: A Ditadora, O Casamento Suspeitoso e O Pagador de Promessa. Inclusive foi através do Pagador de Promessa que foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu trabalhava ali na Andrade Gutierrez, o Adilson ficou de conversar com o meu superior, que eu era novato no emprego, tinha 4 meses no emprego, e eu falei, ó, eu não vou pedir para sair, né? E tinha uma apresentação lá em Barueri. E eu falei, eu não vou pedir. O Adilson deixou por último momento, esperando que eu fosse lá pedir para o meu chefe a liberação, e eu não fui. Aí o grupo viajou na sexta-feira para Barueri e eu fiquei para trás. Aí agora esse cara ficou para trás, né? Eu fazia um papel, modéstia à parte, até interessante. E eu acho que não teria jeito de substituir da água para o vinho. Aí ficou uma outra pessoa responsável, já
veio conversar com o meu chefe, ele falou assim, ó, só depois de tal hora que ele passar o serviço para outro, aí eu libero ele. E resultado, aí me pegaram ali, me levaram para Araçatuba, fui para Araçatuba de avião, né? Então foi a primeira vez quando eu ia de avião. Quando o doutor Arrego, que era o médico pediatra nosso aqui, que conhecia a gente e gostava de teatro também na época de faculdade, ele chegou e me convidou para combater um papo e falou, rapaz, eu gosto de teatro, eu adoro teatro, eu vou querer fazer parte junto com vocês. Ah, professor, ô, doutor, nossa, a porta está aberta para gente. E para nós, então, para mim, quando estava recebendo, eu falei, nossa, um doutor falando comigo, quer fazer teatro junto com a gente? Nossa senhora, você tem que escancarar a porta para esse homem. Ele leu durante 2 horas um texto do Flávio Rangel e do Milor Fernandes, né, que era Liberdade, Liberdade. E cada vez que ele lia aquele texto, a gente se via fazendo aquele personagem, falando aquela fala, né? Então, tipo assim, ele estava falando e falou assim, essa aqui é o Martini. Aí ele falava, não, essa aqui é a Nadir. Você entendeu? Então, assim, a gente já estava distribuindo o texto já. Essa aqui é o Pantera, porque o Adilson tinha um apelido de Pantera. Depois da Liberdade, Liberdade, nós apresentamos uma peça que hoje eu entendo essa peça, sabe? Mas naquela época eu não estava entendendo muito bem, né? Que era uma peça, tem um espião nesse grupo. Já era uma outra proposta, era um outro estilo, sabe? Era assim, era uma peça totalmente madura, né? Vamos dizer. O estilo do Tem um Espião Nesse Grupo, ele é um estilo engraçado e ao mesmo tempo meio pesado, pelo próprio texto. Mas foi um auge. A gente chegou, assim, em termos de apresentação, no Templo do Teatro em São Paulo, que era a cidade de Tatuí, que tinha o teatro como referência nacional. Pra você ter ideia, eu fiquei num camarim com alguém me maquiando, aquelas luzes igual se vê em filme, né, que só camarim próprio, toda a estrutura, era toda a estrutura profissional. Nós fomos convidados, nós indicamos a peça Tem um Espião Nesse Grupo, mas nós já tínhamos acabado de encerrar com a peça Pagador de Promessas, que é a peça que estava arrebentando. Que o intuito do Moisés, quando chegou lá, ele falou assim, mas vocês não vieram com o Pagador de Promessas? Eu falei assim, não, a peça que nós estamos agora, Tem um Espião Nesse Grupo. Cara, o ensaio para eles foi uma droga. A gente ficava repetindo as cenas. Os caras ficaram assim, num estado de nervoso, de falar, é isso que vocês vão apresentar para a gente à noite? O governador Paulo Maluf vai estar em cena, vai estar assistindo. Era referência. Por quê? Para você ter ideia, o Paulo Maluf fazia parte do texto também. Mas nos 2 minutos iniciais, que deu a primeira gargalhada do pessoal, foi aquele alívio. Foi um relaxamento. Cada um olhou para o outro e começou, agora é com nós. Aí crescemos, né? Falei, agora a coisa vai, agora deixa por nossa conta. Cara, olha, arrebentamos a boca do balão. O Casamento Suspeitoso. O Casamento Suspeitoso foi uma surpresa para nós muito grande, quando eu recebi, inclusive, o telegrama na época, né? Dizendo que eu tinha que ir para São Paulo para receber um prêmio governador do estado, que nós participamos do Festival Estadual do Teatro em Araçatuba. E o Coronel Lepiani era o administrador de Ilha Solteira. Eu trabalhei na CESP, e eu, quando recebi o telegrama, eu levei na mão dele, né? Porque era administrador, eu vou representar. Ilha Solteira está sendo conhecido no estado, né? Eu tive com muito orgulho. Quando ele leu o telegrama, falou, não, quando é que é o evento? Pode sim. Você passa na tesouraria, pode pegar o dinheiro lá da passagem, já reserva a passagem, e pode ir para São Paulo, sim, a receber o prêmio governador do estado. Se eu não me engano, nós ficamos em 4º lugar no mapa e apresentamos lá em São Paulo, né? Quando fomos apresentar lá em São Paulo, tinha uma mulher lá, uma escritora de teatro e crítica de teatro. Ela assistiu a nossa peça e ela fez o comentário depois. Eu me lembro muito bem dela falar do Martini, né? Que eu sou fã do Martini de natureza, né? Ele fazia rir, fazia chorar, vamos dizer. Eu lembro que na última vez que nós encenamos o Casamento Suspeitoso, aí nós fizemos a estreia aí na Ilha Solteira, foi na última vez. Nós fizemos uma estreia na Ilha Solteira
E meus amigos, rapaz, tinha gente que foi lá assistir, né? Que ficou surpreso em saber que era eu que estava encenando, fazendo o papel lá do Gaspar. Eles não acreditavam, porque diz que eu era uma pessoa muito séria e de repente lá no teatro eu me transformava naquele personagem cômico, né? Era um personagem, eu era gago, fanhoso, nordestino, né? Tímido. Então as pessoas falavam, não é possível você estar fazendo assim. Era você que estava lá, né? Olha que interessante. Cala a Boca, Teovina. Mas é uma peça sensacional, cara. E o Valderi, ele gostava de brincar, na boa, tranquilo. E uma piadinha lá meio atravessada, a coisa esquentou. E foi uma pena, a gente acabou, eu tive que tomar essa decisão, ó, não vamos apresentar a peça mais, parou, acabou aqui. É isso. Dói, porque, pô, nós ficamos um ano na peça, deu tudo legal, deu tudo certo. Não conseguia mais ter um entendimento legal entre os dois. Sabe? Tudo que um falava já achava que era pro outro lado. Já que eu não quer comigo. Então vamos parar. E acabou. Pô, um ano, né, ensaiando, estava prestes de apresentar Cala a Boca, Teovina, né? E as tratativas com o município, de sessão de Casa da Cultura, de marcar a apresentação, estreia, tudo mais, já estava tudo encaminhado e de repente aconteceu essa situação e a nossa esperança, não, eles vão reatar, mas não teve a abrir mão nem de uma parte nem de outra, enfim, eu não estou aqui para advogar nem para um nem para outro, mas foi uma situação que acabou com um ensaio de um ano dessa peça Cala a Boca, Teovina. É a peça que não aconteceu, partimos para outra. O projeto do Desde Amanhã, ele, antes de ter esse nome, ele vem de uma oficina que era proporcionada pela Fundação Cultural em parceria com a Prefeitura, com a Casa da Cultura, do Departamento de Cultura. E essa oficina, então tinha um grupo que era pequeno, mas era um grupo que estava meio desnorteado, aquela coisa se achando, né? E nesse processo eles tentaram resgatar o nome do Paiol, né, que era um grupo que pertenceu à cidade, que era importante e tal. No entanto, alguns dos elementos que faziam parte do grupo não se viam identificados com a ideia do Paiol. E aí, no meio do caminho, foi quando eu entro no grupo, né? Ou seja, quando eu estava nesse processo transitório. Vamos arrumar um nome, vamos arrumar uma identidade para o grupo. E aí, entre aqueles elementos, que naquele momento éramos, fora eu, eram 5, 6 jovens, tá? Na casa dos 15 aos 18 anos de idade. Então, eles eram bem jovens. E esses 6 integrantes acabaram propondo um nome que foi esse Desde Amanhã. A ideia era brincar com o símbolo do infinito, né? Então, quer dizer, Desde Amanhã, quer dizer, um tempo que não faz sentido, mas que para eles fazia um sentido, era uma coisa contínua, né? E dali surgiu a ideia do nome Desde Amanhã. Em todos os grupos que passaram pela cidade, tem o suor do Adilson, de alguma forma. Né? Ele é o que ligou, alguém que passou, alguém que foi, enfim. Então, né? Mesmo a gente pensar o Desde Amanhã, apesar dele não ter participado ativamente no grupo, tem o suor dele também ali, porque aquele grupo começou a acontecer graças ao primeiro movimento dele, né? E o grupo não teria virado Desde Amanhã e não teria durado os 3 anos que durou, não teria acontecido, não teria participado, de novo, se não fosse ele, porque foi a partir do convite dele para que eu atuasse nessa história, é que todo esse universo se abriu, né? Então, se eu tivesse que pensar como é que é para você a relação com o teatro, eu diria que eu tenho, que é antes de Adilson e depois de Adilson, né? Antes disso, minha relação era de espectador, e é isso. Meu nome é Melissa Cristina Nascimento Jordão. Eu sou de Ilha Solteira e comecei a fazer teatro aqui. Na verdade, meu pai, Adilson Nascimento, vendo sempre ele montando, apresentando, sempre fazendo parte desses bastidores, né? Eu acabei me encantando também pela arte. Diz ele que a minha primeira apresentação foi quando eu tinha 5 anos de idade, em um espetáculo Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena, que precisavam das crianças, e eu entrei nesse espetáculo. Mas o que eu me lembro como primeiro espetáculo, mesmo com fala,
Foi em 1986, com o espetáculo Seis Bichos à Procura de uma História, do Oscar Von Fu. Seis Bichos à Procura de uma História. Eu fazia o papel do boi. Inclusive, tem uns 2, 3 amigos meus da cidade, da antiga, que assistiram a peça até hoje. Onde eu passo, eles lembram, cara. Eu falo assim, rapaz, foi uma coisa que marcou, foi legal, muito bom. Depois eu fui embora, né? Fui para Tatuí, estudei no conservatório de lá, onde eu me formei tecnicamente. Dei aulas lá de teatro. E aí depois fui para São Paulo. Montamos um grupo, trabalhamos lá. Eu conheci meu marido já em Tatuí, né? Então fomos juntos para São Paulo. E quando tivemos a nossa filha, em 2014, nós resolvemos voltar, né? Nossa filha já estava com 2 aninhos de idade. Aí nós voltei para Ilha Solteira. E aqui a gente veio e eu fui fazer a única coisa que eu sabia fazer, que era teatro. Então montamos uma escola de teatro, mandei os projetos para os lugares onde eu conhecia, que era o Colégio Euclides da Cunha, onde eu fui aluna, e fiz também teatro lá, também para a prefeitura, e aí vários projetos começaram a acontecer, né? Hoje a gente tem a escola, temos um grupo de teatro chamado Companhia Melissa Paulo Teatro, fazemos vários trabalhos para várias instituições aqui da cidade, até mesmo para fora, né? A gente faz e apresenta, e o teatro, eu acredito muito nele também como artístico, mas também como uma formação pessoal. Concomitante a esse trabalho, também os trabalhos da companhia, onde eu e Melissa e alguns componentes dos cursos que passaram a fazer parte do grupo, como por exemplo o Brian, a Késia, fomentamos outros espetáculos e mantemos o fazer teatral em Ilha Solteira ainda acontecendo. Piedade, meu bom senhor, para um pobre diabo que não come e que tem fome 2 ou até 3 vezes por dia. O que o senhor quer? O senhor quer que eu role na lama, é isso? Eu quero algo para comer! Com este sinal, então você pode entregar o pastelão. Um pastel que faria descer ao inferno todos os habitantes do paraíso! E ele está com muita fome. Nós devemos manter as nossas relações vivas, não somente pelos dispositivos móveis e pelos aparatos tecnológicos. O pessoal, ele ainda é o nosso maior bem, que não percamos. E o teatro não existe sem essa relação interpessoal direta. Não se faz teatro online. Apesar de estarmos fazendo, o teatro ele só acontece quando você está frente a frente com o personagem e com o público. Todo mundo devia fazer teatro, porque ele ajuda muito, assim, eu acho ele uma das artes mais completas, porque você tem a oportunidade de estudar um texto, de vivenciar aquele personagem, as várias emoções, e também o contracenar faz com que você aprenda a ser generoso, porque você precisa ouvir o outro, você precisa esperar a sua vez depois do outro. Então, são várias coisas que você executa ao mesmo tempo. Então, eu acho o teatro fundamental, assim, para o desenvolvimento humano, né? Então, eu recomendo para que todo mundo faça. Eu acho importante essa meninada participar, fazer, e porque a gente nós estaremos criando seres humanos melhores, num mundo tão desgastado e tão cansativo que temos hoje.